Olá, aqui é o Homero Maier e hoje temos um programa muito especial nesse MazeCast 001. Vamos falar exatamente sobre a Mazehead. E aqui comigo está a Thaís. Olá, Thaís. Olá, tudo bem? Muito feliz a gente estar aqui hoje fazendo esse bate-papo. Pois é, a gente tem muita coisa nova que vai sair no canal nas próximas semanas, que já estão na fila, e esse programa ele precisa ser a abertura dessa iniciativa que é o MazeCast, olha só. É isso aí, eu acho que a gente já tá adiantado com um monte de coisa, mas a gente precisava agora dar uma entrada, dar uma introdução nisso tudo, para que as pessoas possam entender um pouquinho também o que a gente está fazendo e de onde é que está vindo tudo isso, né? Exatamente. O importante é a gente conseguir passar para as pessoas um pouco desse conceito do que é a Mazehead, por que que a gente está falando tanto sobre isso, o que que a gente está apresentando, tem tanto material novo. E por falar em material, eu acho que a gente já poderia começar o programa. Só deixa eu fazer uma coisa aqui, que é jogar na tela o assunto desse programa. Olha só. Nós vamos falar sobre marketing além do status quo. Além do status quo. É muito além. Exato, olha só. E eu acho que antes de a gente começar a falar e antes de a gente começar a abordar a nossa pauta, a gente podia jogar um vídeo na tela para apresentar um pouquinho desse conceito que a gente vai brincar, que a gente vai defender, que a gente vai apresentar para as pessoas. O que que você acha? Adoro. Então segura aí que eu vou dar o play, olha só. Vamos lá. That's one small step for man. Abra os seus olhos. Cada mente é um universo, é como um labirinto intangível de possibilidades imaginárias. Além da fronteira do comum, vamos expandir nossa voz, o olhar, as novas formas de tocar. O quão longe você pode enxergar, onde nenhum homem jamais esteve. É também onde você pode chegar. Olá. Ah, Thaís, abra seus olhos. olha, tá super aberto. Ai, ai. Se as pessoas soubessem o quanto eu me divirto fazendo fazendo essas coisas, elas nem considerariam trabalho. Mas não conta isso daí não é legal, as pessoas nem precisam saber. Mas acho que se as pessoas Ai, ai. soubessem como a gente se diverte discutindo todo o trabalho, as pessoas iam Exato. realmente achar a gente muito estranho, de verdade. Eu acho que já acham. Ai, ai. Mas é isso. Então aqui, ó, só para trazer de novo, o programa de hoje é uma apresentação desse conceito que a gente está trazendo do posicionamento da Mazehead. E para começar a falar sobre isso, a gente vai para o primeiro bloco, que é o conceito da Mazehead. Não teria como ser mais óbvio. E para isso, eu colei aqui uma ideia que o próprio vídeo que eu acabei de passar ele brinca bastante que, primeiro, toda comunicação é subjetiva e a mente é um labirinto, exatamente porque existe uma conexão entre essas duas frases, né? É, e eu acho muito interessante, não é a primeira. Não, quem já me conhece, tem mais contato comigo, sabe o quanto eu brinco com essa ideia, né, da mente como labirinto. Inclusive, o meu livro, meu último livro, Labirinto das Paredes Surdas, é um livro de horror psicológico e que se passa grande parte dentro de um espaço subjetivo na mente do personagem, por isso que leva o nome Labirinto. Então, o Labirinto das Paredes Surdas é. Inclusive, eu até vou brincar com isso, porque eu nunca falei essa. Eu nunca dei a justificativa do título, mas o labirinto das paredes surdas é que se você está preso dentro da sua própria mente, ninguém vai te ouvir gritar. É meio que esse é o conceito, né, do personagem, por isso que as paredes surdas do labirinto é o personagem preso dentro da sua própria mente, olha só. Trágico isso, né, porque isso é pesado.
Então, o livro todo é meio pesado. Eu sei, eu É. sei. Bom, Mas a Maze Head não é, olha só. A Maze não, Head, ela brinca com a ideia de cérebro um pouquinho para o outro lado, que é aquele negócio, uma vez que você entre, você tem uma infinidade de caminhos, mas você muitas vezes só tem um para chegar naquele que é o seu destino. E a brincadeira é exatamente essa, a Maze Head encontra o caminho. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso compromisso realmente com os clientes é de encontrar o caminho. Existe uma infinidade deles, existe uma série de coisas que você pode fazer dentro da comunicação, até porque a comunicação é subjetiva, e isso é uma coisa muito importante, sabe, de a gente conseguir explicar esse conceito, não é tão simples, eu até vou pedir ajuda para você, Thaís, olha só. Mas a gente vai discutir essa subjetividade da informação, inclusive as pessoas entenderem que muitas vezes não é aquilo que você fala, não é necessariamente o que o outro entende. E por isso que trabalhar com comunicação é tão importante. porque na verdade, quando a gente fala na subjetividade, né, as pessoas, o que a gente precisa ter muito claro sempre é que até na comunicação que a gente tem com as pessoas mais próximas da gente, Sim. existem ruídos, existem problemas. Uhum. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente da briga, não é assim? Né? Uhum. Quando a gente está falando numa comunicação corporativa, numa marca, num planejamento focado na comunicação e no marketing, o cuidado precisa ser muito maior. Porque você precisa entender que você não está falando com uma pessoa. Né? Exato. Você está falando com algumas pessoas que são diferentes, que têm experiências diferentes, que têm uma série de história diferente, e essa subjetividade ela precisa ser levada em consideração. E é uma coisa que, em geral, as pessoas não fazem isso com muita. Até fazem, mas é de uma maneira muito mais intuitiva do que estratégica. Eu acho que é por aí assim que a gente pega muito, né? Que é pensar como que as pessoas podem entender isso. E às vezes é pensar no Uhum. detalhe, né? Tipo, vem cá, será que a pessoa não pode entender isso de um outro jeito? Esse outro jeito ainda é interessante para mim, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente gosta muito de discutir, é uma coisa que faz bastante sentido dentro da comunicação, especialmente agora que cada vez mais a informação é mais disseminada rapidamente, né? Então, isso é muito legal. Então, eu acho É. que isso tem que pensar de uma forma muito correta, né? Porque senão a gente não anda. Exato. E eu acho que o mais importante, e aí a gente vai entrar já nessa questão de posicionamento, entendendo que comunicação é algo subjetivo e a gente entendendo a série de ramificações, de caminhos, de possibilidades que você tem dentro da subjetividade, a gente vai trazer o termo marketing disruptivo, que é onde a gente escolheu plantar a nossa arvorezinha aqui da Mazehead, deixar a nossa marca e construir comunicação a partir disso. E aí, o disruptivo aqui, eu já vi algumas pessoas falando disruptivo como se fosse só um sinônimo de ousado, entendeu? E na verdade não é. O disruptivo é você não aceitar as regras ou as fórmulas prontas. É você literalmente pensar cada problema como um problema. É você pensar exatamente qual a mensagem que você quer passar e para quem. Qual é o objetivo dessa comunicação? Sabe, qual é o problema que o seu cliente tem e você precisa resolver? E pensar isso de uma forma aberta, ampla, honesta, partindo em si do problema e não necessariamente de fórmulas prontas ou mídias prontas ou soluções prontas aplicadas, por exemplo, por outro cliente em outro processo. É você encarar o problema, sabe? Você olhar para aquela situação, entender ela de uma maneira profunda e partir dessa situação de encarar o problema, uma série de soluções, sabe? Uma ação realmente pensada para que aquilo possa ser resolvido. Mas principalmente tem que partir do problema, sabe? E não de regras ou de estruturas prontas. Eu acho que esse é o maior compromisso, sabe? A gente até brinca, sabe? Não é uma ideia de você vender post para o cliente. Não, é você entender o que ele precisa e criar para ele planejamento, criar para ele estratégia. E aí sim vem a palavra disruptivo. Muitas vezes o marketing disruptivo ele vai ser ousado, porque você vai atravessar fronteiras, você vai criar formas novas de atender uma necessidade. Mas o disruptivo não é um sinônimo dessa ousadia que, claro, pode acontecer. Se você tem um problema único, talvez você precise de uma solução única. E para isso você vai ter que se dedicar a encontrar. Você não vai responder aquilo com fórmulas prontas. Mas, principalmente,
ele é o fato de que a gente não vai olhar para um problema de um cliente ou para uma necessidade do cliente com um olhar baseado, por exemplo, em soluções do nosso passado, da nossa, enfim, da nossa carreira, ou de outros clientes, ou da internet, ou, enfim, que venha de outros lugares. A gente vai olhar o problema dele como problema dele. A gente vai entender de onde ele veio, qual a causa, quem está envolvido, qual o mercado, quais são os fatores externos, quais as situações, qual a oportunidade que a gente pode aproveitar a partir desse problema, e a gente vai construir estratégia de comunicação baseado nisso. E eu, assim, eu gosto de falar que o disruptivo tem muito a ver com a ideia do ir além, né? Porque ele vai além do agora. Então, ele tem que pensar efetivamente, não... quando você fala, né, que tem que ser usado, tem que fazer uma série de outros parâmetros ali para que ele seja disruptivo. Eu gosto muito de pensar que o disruptivo é ir além do limite, é ir além do que qualquer pessoa já foi. E o disruptivo vem muito disso. Então, a gente chegou num patamar, por exemplo, que todo mundo usa rede social, ok, entendeu? Agora, como é que eu vou usar essa rede social de tal maneira que as pessoas ainda não pensaram ou não identificaram essa oportunidade, ou como que isso pode se tornar uma grande ferramenta para mim dentro de uma estratégia de marketing muito maior. E é aí que está a grande sacada. Porque quando você começa a pensar que as mídias podem até ser as mesmas, mas a forma de utilizá-las é diferente, que isso é o segredo do disruptivo, né? Isso. Às vezes é a mesma coisa. A Blockbuster alugava vídeos. Aí apareceu a Netflix, ela continua alugando filmes. Né? Só que a diferença é que ela fez de uma forma completamente disruptiva, né? E a Blockbuster, bom, cadê a Blockbuster? Cadê, né? Onde é que ela tá? Então, eu acho que esse é um ponto bem importante. É fazer o além, fazer olhando o futuro, olhando o que as pessoas ainda... Talvez elas ainda nem saibam que elas vão querer. E Exato. isso é muito importante. E isso entra um aspecto muito legal nisso, que é realmente trabalhar comportamento. Trabalhar comportamento, trabalhar sociedade, trabalhar os hábitos e as mudanças nesses hábitos, as necessidades que estão sendo criadas, muitas vezes não necessariamente pelo teu mercado, mas por uma mudança tecnológica, sabe? Então, a gente, para trabalhar com marketing disruptivo, a gente tem que realmente olhar para o todo, tem que ter uma visão muito macro. E mais uma vez, assim, tem que gostar de olhar para o problema, sabe? Eu até já brinquei bastante sobre isso, que se você trabalha com comunicação, você tem que gostar de problema, porque comunicação é problema, sabe? Só o fato de você trabalhar com algo que é subjetivo, que cada pessoa vai ter uma visão diferente daquilo que você está dizendo, cada pessoa vai pensar diferente sobre esse problema, e você tem que realmente conseguir entender, sabe, uma amplitude maior do teu olhar, uma amplitude maior da tua empatia, para entender realmente como as pessoas estão sentindo, como as pessoas estão pensando, como as pessoas vão reagir àquilo, para que você possa realmente desenhar uma estratégia que possa ter sucesso lá na frente, porque vai atingir um número maior de pessoas. Você tem que entender muito de gatilhos mentais, de gatilhos emocionais, de como que as coisas tocam e mexem com as pessoas, sabe? E principalmente, aí, amarrando com a ideia do ir além, a gente também traz o conceito, por que a gente está trabalhando a Mazeheads com exploração espacial? Porque é ir além da fronteira, ir além daquilo que a gente conhece como humanidade, sabe? E é promover um futuro, é promover esse progresso através de atravessar essas fronteiras, que pra a gente brinca com o espaço, mas a gente está falando desse espaço subjetivo que é a nossa mente, olha só. Claro, e eu gosto muito, muito da expressão que você usa bastante, que é o tal do estourar a bolha, né? Às vezes as empresas estão dentro de uma bolha e a grande sacada é estourar essa bolha e fazer com que a coisa se amplie, né? E possa mostrar uma carinha diferente. E aí você falou uma coisa, que é a questão do problema ser único, né? E assim, eu encaro todo problema como único. Né? E qual é a diferença da gente abordar do jeito que a gente aborda? É que a gente acaba trazendo uma bagagem legal e a gente consegue abordar ele de uma maneira mais interdisciplinar, talvez, olhando não somente o problema da comunicação ou do marketing e, às vezes, pensando até no problema que o cara pode ter dentro da empresa, entendeu? Tipo, vem cá, você quer fazer tudo isso, mas a tua logística aguenta? Exato. Né? Então, a gente acaba sabendo fazer as perguntas que fazem sentido dentro de um projeto muito maior. E eu acho que é aí que está a grande diferença.
Eu concordo plenamente. Eu acho que essa é a capacidade que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre a nossa experiência e o nosso histórico trabalhando juntos. Mas eu acho que essa experiência é uma que a gente se identificou muito a vida toda, de realmente tentar olhar o cenário de uma maneira mais completa. Eu vou até colocar aqui na tela essa apresentaçãozinha que a gente tem aqui. Bem, tem vários pontos legais dessa apresentação que eu acho que eu vou passar ao longo do nosso podcast, mas nesse momento eu quero focar nesse daqui, que é o manifesto da Mazehead. Olha só. Eu vou até fazer uma leitura dele, vou aproveitar que eu estou empolgado. Vai lá. Então vamos lá. Cada ideia e cada solução transformadora é um passo adiante na nossa jornada. E o combustível que nos leva até o sucesso é a criatividade. A Mazehead desbrava os labirintos da mente humana em busca de inovação, em busca de novas formas de alcançar e conectar pessoas, através de ideias e ideais, guiada por valores fortes, como clareza, honestidade, respeito, empatia e responsabilidade. Acreditamos que a inteligência é o caminho para revelar o futuro e promover o progresso para tudo e para todos. A Mazehead encontra o caminho, Thaís, olha só. Não, eu acho muito filosófico o nosso texto e possivelmente, bem possível, muita gente vai perguntar, mas ué, por que que a empresa de comunicação tem um texto desses, assim, né, de abertura de tudo? Porque não que comunicação e marketing parece uma coisa tão filosófica, né? Mas aí eu acho que tem uma historinha interessante para contar, né? Porque a gente está há quanto tempo discutindo que tipo de marketing a gente quer fazer? Que tipo de Exatamente. mudança a gente gostaria de estar promovendo e como que a gente gostaria de estar atuando com clientes e com as pessoas, inclusive que trabalham conosco, de uma maneira diferente. E aí faz tudo, aí as coisas começam a fazer sentido, porque quando a gente fala em desbravar a mente, a gente também está desbravando a nossa mente, das pessoas que trabalham conosco. A gente está desbravando várias mentes, não somente Exatamente. pensando no cliente ou pensando assim, a gente também está fazendo com que o pessoal possa também atingir todo o seu potencial. Então tem todo Exato. um jogo aí que vale a pena a gente conversar sobre isso um pouquinho. E eu acho muito interessante trazer isso, porque, por exemplo, todo mundo que já trabalhou comigo ou que já teve contato comigo sabe como eu penso. Então, assim, principalmente nesses cargos de gestão e gestão de criativos, que é algo que vai além da gestão de pessoas, porque o criativo, em grande parte, ele é o introspectivo, ele é uma pessoa que tem uma visão muito particular, não apenas do seu trabalho, da sua criatividade, mas do mundo ao seu redor. Então, assim, a gestão de criativos é uma coisa que ela já exige uma empatia um pouco maior, uma capacidade de abstração, talvez. E talvez até um pouco de idealismo, olha só. Porque o criativo, ele é, em grande parte, um idealista. E existe uma coisa que aí todo mundo que trabalhou comigo me conhece, sabe como eu penso, como eu disse agora há pouco, que é o fato de que vamos lá, a gente está falando aqui sobre a mente, né? Sobre esses desafios, mas a gente também está falando sobre admiração, diversidade. A gente está falando sobre aceitação de diferenças. A gente está falando sobre qualidade de vida, qualidade de trabalho. A gente está falando sobre várias coisas que também são tão idealistas e filosóficas quanto esse texto. E são coisas que a gente aplicou na nossa carreira desde que a gente se conhece, a gente se identifica com essas coisas e a gente hoje está idealizando realmente trazer isso para ser a base filosófica, olha só, fundamental da Mazehead. E uma frase que eu gosto muito, que tem a ver não apenas com a gestão de pessoas, mas inclusive com a formação de equipes. É aquela que, quando eu falo que contrate alguém que faz um trabalho que você admira, para que ela faça um trabalho que você admira na sua empresa e não para que ela faça o que você quer que ela faça. Principalmente com criativos, principalmente com comunicação, que é algo tão subjetivo. Então, assim, a gente está hoje contratando pessoas que a gente admira, para que juntos a gente construa um trabalho que a gente admira. E a gente tem isso muito um pelo outro. Então, a Mazehead, ela é sim uma síntese de muita admiração. É verdade, né? E essa admiração, você tem muita experiência com criativo e a minha experiência já é com marketing, com equipes de marketing, com equipes de venda, com equipes de desenvolvimento de negócios, né? E ao mesmo tempo que você fala da tua
que a equipe criativa precisa ter quase que é um modelo de gestão muito mais empático. Eu entendi durante todo o tempo e todas as equipes que eu passei que a empatia também funciona muito bem quando você está correndo atrás de resultado real, entendeu? Uhum. Quando você quer melhorar indicador, quando você quer fazer a coisa dar certo. Porque, assim, a partir do momento que você consegue ter uma equipe que está entrosada, que as pessoas se admiram e que cada um contribui com alguma coisa, é muito fácil você ter uma grande ideia. É muito fácil você ter uma ideia ruim que vira uma baita ideia em 1 hora, entendeu? Você tem uma ideia muito louca, que daqui a pouco alguém diz assim: "Espera aí, ela é louca, mas não tanto. Se a gente fizer assim", então Exato. essas coisas é que fazem a diferença. E aí a gente consegue, e aí serve para tudo, não só para o criativo, mas para o planejamento, para a gente correr atrás de indicadores melhores, para a gente tentar resolver o problema. Espera aí, a gente fez um negócio aqui e o resultado não está vindo como a gente estava esperando. Vamos fazer isso mudar? Como é que a gente pode Uhum. fazer? Vem cá, colabora. O que você pode trazer de informação que a gente pode fazer a mudança já, né? Então, isso gera também velocidade. E eu acho que é isso a grande diferença quando a gente fala nessa questão da admiração, porque a gente acaba contratando pessoas que complementam a gente, porque a gente também não é perfeito, a gente não sabe tudo, né? Perfeito. Mas a gente traz pessoas que acabam complementando a gente, que vêm com uma bagagem diferente, que vêm com uma história diferente e que vêm com conhecimento diferente que a gente. E É, traz. e exato, e eu acho que essa questão da diferença, e principalmente dessa diferença, dessa diversidade, pra gente sempre fez toda a diferença, mais uma vez, com o perdão da redundância. Porque a gente gosta de novas visões, a gente abraça novas visões, a gente quer novos pontos de vista, sabe? A gente, e principalmente, nem eu nem você, a gente tem o hábito de querer impor uma visão. A gente gosta da diversidade, sabe, do contraditório. E a gente gosta, inclusive, de discutir. Sim, bastante isso. Exato. E eu até joguei na tela a abertura aqui do bloco 2, porque a gente está falando um pouco mais agora já sobre esse nosso contato. Então, assim, 40 anos de experiência não significa que eu e você estávamos no berço trabalhando com comunicação, olha só. Mas, assim, são 20 anos que a gente tem uma relação profissional Sim. até, até chegar agora e culminar nesse grande projeto que é a Maze Heads. Que, então, basicamente, assim, a minha experiência ela sempre foi ligada com a criatividade e principalmente essa aplicação da criatividade multimídia. Então, eu já trabalhei em produtora de cinema, além, obviamente, de agências de publicidade, grandes portais de internet, sabe, desenvolvendo conteúdo principalmente, mas ela também tem marketing esportivo, tem gastronomia, sabe, tem ilustração, desenvolvimento de jogos. Então, assim, para mim, a exploração realmente da criatividade, ela sempre foi multimídia. Eu sempre busquei formas diferentes. Hoje, eu me identifico muito pelo meu perfil de autor. Então, assim, desde que eu comecei a publicar os livros, é uma paixão muito grande que eu tenho, e é uma coisa que eu sei que eu nunca vou parar de fazer na minha vida, é escrever. Mas, assim, todo esse trabalho criativo, com design, com vídeos, com cinema, essas coisas assim, hoje é a minha carreira. Então, é a Maze Heads. A Maze Heads transmite isso, sabe? E é basicamente uma aplicação diária da criatividade, não apenas de maneira autoral, com a minha produção, mas especialmente com a gestão de times criativos. Porque esse sim, cara, você falar a mesma língua criativamente com as pessoas que trabalham com você, isso é uma coisa que é fantástica. Promove um sentimento de realização muito grande, sabe? E você tem todo o teu histórico de planejamento estratégico, que é uma coisa que encaixa perfeitamente comigo e a gente pensa de forma muito parecida, mesmo trabalhando às vezes em polos opostos da comunicação. Exatamente, eu acho que isso é aí que a gente já volta a falar na ideia do complementar, né? Uhum, Então, por mais que a gente não tenha tido exatamente nunca estivemos andando juntos o tempo todo, né? Fomos uhum. esbarrando várias vezes, né? Isso acabou gerando uma amizade legal, então que a gente também tem que ressaltar. Mas a gente acaba complementando uma série de coisas, porque enquanto tem toda uma área criativa, eu venho com aquela coisa, tá, mas e como vamos fazer?
né? Como que a gente consegue fazer isso mais rápido? Como que a gente consegue fazer isso com mais resultado? Né? Porque foi exatamente daí veio o meu lado dos desenvolvimentos comerciais, do desenvolvimento de planejamento estratégico, de implantação de empresa, né? Então vem aí uma bagagem que eu gosto de dizer até que não é multidisciplinar. As pessoas acham que eu sou meio... uma vez eu ouvi de um professor que ele achava que eu era meio... que eu tinha um estudo meio esquizofrênico das coisas, porque eu não me incomodo de ler sobre nada. Então eu leio sobre absolutamente tudo. O que cair na minha mão que eu achar legal, eu vou ler. Eu vou estudar, eu vou correr atrás. Então isso acaba trazendo uma coisa, uma informação importante para todo mundo. Por quê? Porque aí eu consigo ver o que está vindo de tendência. Ah, nossa, olha Exato. só, pirou um cabeção lá no fora, lá no Japão, entendeu? Vamos tentar conversar, vamos ver o que é isso aí. Viu? Você já viu isso aí? Dá uma olhada aí, vê o que você acha. E a gente acaba conseguindo fazer uma troca muito legal, porque você vem com toda uma bagagem criativa, e eu acabo vindo com uma bagagem um pouco mais teórica, que normalmente é um pouco mais chata, né? O criativo é muito mais Não, divertido. não é nem um pouco chato. Mas é uma área que eu realmente gosto e que eu não consigo ver como chata. Exatamente. É. Eu acho incrível. E aí a gestão dessas equipes, ela também, para mim, ela é diferente. Porque eu não consigo acreditar que você tem uma equipe em que ela não está se desenvolvendo constantemente. E aí é que vem a grande diferença. Eu gosto de gerir equipes pensando que cada um tem que ficar melhor do que eu. Eu Uhum. quero que cada um seja melhor do que eu. Exato. Exatamente. Isso é muito fantástico. Uma vez, eu não vou lembrar onde que eu ouvi isso, mas que para mim isso passou a ser não só uma lei, mas é muito triste quando eu vejo o exemplo ruim, na verdade, desse comparativo, que é pessoas A contratam pessoas A, pessoas B contratam pessoas C. Basicamente, a ideia dessa frase oversimplificada é que se você não é um bom profissional, você contrata profissionais piores do que você, com medo de perder o seu cargo, e isso vai promovendo um sucateamento e a perda de qualidade de uma equipe. Quando você é uma pessoa, em primeiro lugar, que você tem um trabalho de qualidade, você tem segurança no seu trabalho e você está montando uma equipe, você vai buscar pessoas que sejam tão boas quanto ou melhores do que você, porque o teu compromisso é com a qualidade do trabalho, da equipe, da tua entrega. Então, assim, isso foi uma coisa que a gente sempre se identificou muito. A gente sempre buscou as pessoas que eram melhores do que a gente, sabe, para realmente colocar no trabalho. E aí, para mim, como eu falei agora há pouco, isso está muito ligado com esse perfil de admiração. Eu realmente tento conhecer as pessoas antes de contratar, busco pessoas que eu passo a admirar o trabalho a partir do momento que eu estou conhecendo a pessoa, porque essa pessoa eu trago para que ela faça dentro da minha equipe o trabalho que eu já admirava antes. Então, assim, facilita muito o meu trabalho como gestor também, quando acontece. Quando a gente trabalha nessa área mais de planejamento, as pessoas acabam vindo e elas vêm com muito medo de dar opinião, né? E isso é uma coisa que eu tenho quebrado há alguns anos nas equipes que eu tive oportunidade, fui quebrando mesmo assim para pegar e colocar, desde o estagiário até o supervisor, não importa, dê a sua ideia, dê a sua opinião, porque faz a diferença. Porque a gente, às vezes, está falando com um público que está muito mais próximo da realidade de quem acabou de chegar na equipe, de uma pessoa super jovem, do que uma pessoa que já está há tanto tempo no mercado e tal. Então, a gente precisa ter essa capacidade de arejar, né? Que é trazer essas coisas assim de uma maneira muito leve, de permitir que as pessoas se expressem e realmente tragam sempre um ar novo para dentro do processo, né? E isso não quer dizer também que a gente fique o tempo todo viajando, conversando e trocando ideia, não é isso, né? Mas é que o processo feito, quando ele é organizado, ele merece efetivamente Exato. esse trabalho, né? Ele merece. Exatamente. E aí, assim, é por isso que eu até joguei essa frase que a Mazehead ela já nasceu grande, né? Porque a gente está realmente unindo esses 20 anos de cada um, basicamente, assim, com todo esse projeto, com todos esses processos, e até mesmo com essa carga de idealismo que a Mazehead vem, e a gente está construindo uma empresa que já nasce, sabe, com esse perfil estabelecido. Das vezes que a gente não estava trabalhando junto, mas a gente mantinha o contato, nos projetos e nas empresas que a gente trabalhou junto, a gente também teve essa sinergia,
E eu até falo assim, existem pessoas que você encontra e a comunicação com elas é muito automática. E você é uma pessoa que, para mim, é muito assim, quando eu penso em A, você já entendeu o B e a gente já está fazendo o C, sabe? O processo ele é muito automático. E às vezes existem pessoas que você está falando A, a pessoa está pensando em 3, por exemplo. Não é nem o mesmo código, sabe? Então você fica parando, explicando, trazendo. Então, assim, como a gente tem esse perfil e as coisas se tornam muito automáticas para a gente, aí a gente entra nessa questão aqui, que é criatividade, planejamento estratégico e esse expertise multimídia. A gente consegue combinar essas coisas, sabe? A gente consegue combinar essas coisas porque, como você mesma disse, eu trago mais esse lado da criatividade, você traz a estratégia, mas a gente conversa, a gente consegue conectar as duas coisas muito bem. E aí entra o expertise multimídia, que a gente consegue aplicar esse tipo de conhecimento e essas estratégias para tudo. Então, aí nasce a Mazehead, olha só. Porque daí o que acontece? A gente consegue ter planejamentos que eles são muito além da rede social, por exemplo. Uhum. Entendeu? Ele não para ali. A gente sabe o que a gente está. Ok, quer fazer só isso? Não tem problema, a gente vai estudar uma forma de fazer isso bem feito. Mas não precisa. A gente começa a ver Exato. alternativas que possam fazer tanto resultado quanto, ou que possa ser um atrativo tão interessante que vai valer a pena. Então, essa eu acho que é o grande diferencial. Quando a gente entra com o lado criativo mais o lado do planejamento, a gente entra com uma coisa assim, a gente começa fazendo primeiro as perguntas certas, entendeu? Então, a gente vem com o problema e a gente vai perguntando para esse problema tudo que ele precisa, né? Para depois a gente conseguir implementar algo que faça realmente a diferença. E não simplesmente tá fazendo ali vamos fazer uma campanha. Não, fazer uma campanha todo mundo faz. Entendeu? Fazer o que a gente faz, que é um pouquinho diferente. E esse compromisso começa exatamente com a capacidade de olhar para o problema. E isso é uma coisa que às vezes me assusta, como as pessoas se afastam do problema, elas não querem ver o problema. Isso acontece às vezes até em cliente, sabe? O cliente procura a agência porque ele tem necessidades, mas aí ele tenta idealizar para a agência como se ele não tivesse problemas, porque ele quer ser o melhor cliente, um cliente que não tem problemas. Mas, cara, se você é um cliente que não tem problemas, cadê a oportunidade da agência? Sabe? A gente quer os problemas. Eu quero entender onde está o teu problema. Eu quero mergulhar no problema, porque eu quero resolver, sabe? Eu quero buscar formas. Aí, vamos lá. Vamos pular pro bloco 3, porque a gente vai falar exatamente disso. Rocket Science. Olha só. E eu vou jogar na tela, porque eu gosto muito dessa imagem e eu gosto muito dessa metáfora. Por que a gente chama o nosso processo de Rocket Science? Porque muitas vezes você pode olhar para aquela estrela que está do outro lado da galáxia. Você vê do mesmo jeito que o teu cliente vê onde ele quer chegar. Mas encontrar o caminho e percorrer o caminho é diferente de você conseguir olhar lá na frente. Então, assim, a brincadeira toda do Rocket Science é que muitas vezes, e isso é bem normal, como a comunicação é subjetiva, que foi a primeira coisa que a gente falou, as pessoas elas veem onde elas querem chegar. Só que você chegar lá demanda muita equação, muita ciência, muito processo, principalmente. E a gente brinca aqui, dentro da Mazehead, exatamente com esse Rocket Science. Eu sei onde a gente vai chegar com o cliente, mas para isso, a gente vai demandar criatividade, informação, gestão, e a gente vai construir esse resultado. São esses 4 pilares desse processo que a gente desenvolve para cada cliente. E cada um desses pilares, ele tem uma equação, sabe? Você vai envolver as pessoas, você vai envolver os processos, você vai gerar engajamento, você vai gerar impacto, sabe? Toda a questão do trabalho, da informação, para tudo isso existe processo. E é exatamente essa brincadeira da Mazehead. É você saber que você está olhando para uma galáxia muito, muito distante, mas você conseguir parametrizar os passos através do combustível da criatividade para você chegar lá. Então, existem essas brincadeiras que a gente faz, mas elas fazem todo sentido dentro do espectro da comunicação. E pegando o teu gancho lá do começo, né? Eu acho que quando a gente tem a grande... quando a gente pega um cliente, o cliente... Quando muita gente chega, vamos fazer uma parceria, entendeu? O cliente até tem medo, né? Porque eu também, se eu fosse cliente, eu também ia ficar com medo. Vamos fazer uma... Porque as pessoas não têm processo, elas não têm um método por trás que faça sentido. A partir do momento em que a gente está dizendo o seguinte, olha, nós queremos o seu problema,
A gente quer o teu Uhum. problema, traz pra gente que nós vamos tentar resolver o teu problema, entendeu? É isso que a gente quer fazer. É aí que entra efetivamente a parceria. Por quê? Porque aí a gente começa a ter uma troca de informação diferente. Não tem problema existir pedras no caminho. E elas vão existir. E elas vão ter problemas. E as pessoas vão. A gente vai ter que passar por cima, vai ter que trabalhar com essas pedras para Exato. fazer um muro, para fazer um castelo, para fazer uma ponte, não importa. A gente vai ter que usar elas de uma forma criativa para fazer funcionar. E eu acho que isso é um ponto fundamental. Porque quando a gente começa a entender que toda essa trajetória, tudo isso faz a diferença, exatamente para isso, para o resultado, a gente começa a ver que a parceria começa a ter um significado diferente. Isso, Né? exatamente. E eu acho muito importante, sabe, e principalmente esse momento de apresentação da Maze Heads, ele é muito importante porque a nossa ideia é mostrar o nosso processo, né? Que é exatamente isso. A gente vai olhar para o problema não como necessariamente um problema, algo ruim. A gente vai olhar para o problema exatamente como essa oportunidade de a gente construir algo, sabe? É o que você estava falando sobre essas pedras que você vai achar no caminho, você vai construir algo com elas. E é exatamente assim que a gente funciona. E eu acho que e essa sinergia que basicamente a gente tem para fazer isso, porque a gente pensa de forma parecida, é o que sempre abasteceu, na verdade, essa nossa parceria, né? Que culminou agora na Maze Heads. E aí? E assim, eu acho que a gente tem um histórico também, né, da gente ser solucionador de problemas em diversos Isso. lugares que a gente já passou, né? Eu cheguei a Uhum. ouvir uma vez de um chefe meu, muitíssimo engraçado, ele me chamou, dizendo assim: eu não aguento mais ouvir o seu nome. Eu falei, por quê? Porque qualquer problema que existe, as pessoas olham para mim e dizem, não, a Thaís já está resolvendo. E eu fico muito chateado com isso, entendeu? E ele realmente estava chateado, né? Porque ele falou, você não está aqui para ficar resolvendo o problema dos outros, você está aqui para resolver o meu problema. Ele era o diretor-geral da empresa, né? Eu era gerente estratégico, ele falou, você precisa resolver o meu problema, e não o problema dos gerentes, você tem que resolver o meu, né? Então, é uma coisa muito engraçada. E eu acho que isso, quando a gente começa a ver que isso realmente está no sangue, né? Não é simplesmente. A gente não fala isso assim da boca para fora, a gente fala porque a gente realmente encara as coisas de uma forma diferente. Então, deu um problema, né? Como as pessoas, nossa senhora, eu vou ter uma conversa super difícil com o meu cliente hoje. Ok, ela é ótima, ela vai ser a melhor conversa que você pode ter. Uhum. E é engraçado porque muitas vezes isso está ligado só com postura e acaba sendo um problema até cultural. Então, por exemplo, como diretor de criação, eu sempre fui essa pessoa que acabava recebendo o problema, né? Então, as pessoas estavam o tempo inteiro me procurando por causa dos problemas. E é exatamente uma questão de postura, sabe? Aconteceu um problema, me fala. Eu quero entender o problema. Isso aí falando de problema de processo, não, por exemplo, vamos resolver um problema de um cliente. Não, problema de processo. Aconteceu alguma coisa, que a gente não vai ter uma entrega, vai atrasar algum material, alguma coisa assim. A primeira questão é a postura. Se acontecer um problema e você traz para mim, a última coisa que eu vou fazer é sair buscando culpado, entendeu? Eu vou buscar solução. Quem busca culpado tá criando um novo problema dentro do seu próprio processo, da sua própria gestão. Então, assim, a gente primeiro busca a solução, depois de buscar a solução, a gente vai buscar uma forma. Oi? Você caiu e voltou. Então, a gente primeiro busca a solução, depois da gente buscar a solução, a gente vai buscar uma forma de não acontecer mais aquele problema. E, cara, muitas vezes eu não vou nem buscar culpado, entendeu? Porque a gente tá vivendo essa rotina, e essa rotina, ela é baseada em resolver problemas, e não em culpar as pessoas quando problemas acontecem. Sabe, existe uma diferença muito grande, sabe? Porque a gente tá trabalhando com muitas peças móveis. E eu acho que isso é sempre muito importante dizer. Porque, mais uma vez, comunicação subjetiva, as pessoas pensam de maneiras diferentes, a forma como a informação circula dentro de um ambiente criativo, ela precisa ser, de certa forma, a palavra certa não é controlada, mas ela precisa ser clara, sabe, para que todo mundo tenha acesso à informação, para que todo mundo possa saber do que as coisas, do que cada um está falando, o que cada um está fazendo, sempre com a maior transparência possível. E aí você realmente não tem por que ficar buscando culpado, por que ficar buscando esse tipo de coisa. Você tem que entender onde está o problema e resolver o problema. Se você fez isso, todo mundo vai para casa, todo mundo fica bem e tá tudo certo, entendeu? Então, assim, é muito uma questão de postura.
Eu já trabalhei em lugares onde, quando acontecia um problema, o problema podia ser resolvido em 10 minutos. E depois do problema ser resolvido, vinha alguém para buscar culpado. E aí começava um processo de inquisição dentro da agência. E aí aquele problema que foi resolvido em 10 minutos e ele acabou, ele virava um problema que as pessoas levavam para casa, voltavam no dia seguinte com ele, aí fazia uma reunião para discutir aquele problema que foi resolvido em 10 minutos. E aí aquele problema que foi resolvido em 10 minutos, que já deveria ter morrido, ele virou estresse na vida pessoal das pessoas, virou um fator cansativo, desgastante. As pessoas voltaram no dia seguinte para fazer uma reunião sobre um problema que foi resolvido em 10 minutos, que não deveria nem ser mencionado, porque a pessoa que descobriu que esse problema houve, ela ignorou o fato de que o problema foi resolvido, e ela não estava a par, por exemplo, do fluxo de trabalho, e aí ela quis mostrar trabalho quando não era necessário. Então, assim, isso está muito ligado com a forma de gestão mesmo, com cultura, com a forma como a gente vê o dia a dia, e principalmente com o fato de a gente entender que o problema acontece. Porque a gente está falando sobre, mais uma vez, algo subjetivo, comunicação, pessoas. A gente não está falando de uma empresa de engenharia, a gente não usa fórmulas, sabe? São percepções, são fatores muito humanos dentro da comunicação também. É isso que esse era o ponto que eu ia levantar de cara, assim, porque eu ia falar assim, a gente trabalha com gente. E aí é que tem uma grande diferença. A gente entende que gente é gente, máquina é máquina, entendeu? Então, se o meu computador der um problema, ok, ele é um computador, tá tudo certo, entendeu? Eu vou pegar, posso jogar ele fora, comprar outro, tá tudo bem, entendeu? Agora, se alguém que trabalha comigo tem algum problema, eu quero tentar ajudar, porque eu preciso daquela pessoa ali, porque ela é gente, ela tá com um problema pessoal, ela tá com um problema na casa dela, às vezes a pessoa, talvez eu não possa ajudar, talvez eu não possa resolver o problema dela, mas talvez eu possa ouvir. Então, essa proximidade, essa humanidade, ela é fundamental, né? Então, quando a gente começa a falar nesses processos de gestão que eu considero arcaicos, que é como que você estava explicando, e eu conheço um modelo ainda pior, que é quando a pessoa, o problema poderia ter sido resolvido em 10 minutos, mas ele não é. Porque a gente primeiro tem que entender e achar quem é o culpado. A gente primeiro tem que pesquisar muito e chegar lá. Gente, é uma forma tão arcaica, é retroceder tanto no mundo, sabe? Porque a gente É uma auditoria dentro de um... né? E, infelizmente, assim, enquanto você está fazendo auditoria, as pessoas não estão trabalhando. Então, aquele problema, sabe, que poderia realmente ter sido resolvido em 10 minutos, ele vai causar uma reação em cadeia que vai criar outros problemas. Exatamente. Então, assim, e outra coisa, você gera uma insatisfação tão grande para todo mundo, inclusive para você, é um nível de estresse desnecessário, entendeu? E que você diz assim, sério mesmo, né? Tipo, nossa, vou ter uma reunião para falar do mesmo assunto hoje, sério, né? Exato. Só que assim, a gente, mais uma vez, a gente está trazendo questões filosóficas para cá, então a gente já vai abordar esse perfil de estoicismo que, que a Maze Head tem, sabe? Cara, eu acho que faz sentido, entendeu? A gente pode ser mais estoicista, sabe, dentro do processo de comunicação, porque a gente realmente aceita, e aí, mais uma vez, né? Eu até tenho esse dado aqui tatuado na mão, que ele para mim é sobre existência, né? Sobre o caos, as múltiplas possibilidades de tudo, sabe? E então a gente brinca com essas coisas, mas essas coisas fazem parte da forma como a gente enxerga o mundo, sabe? Então por isso que eu acho que elas acabam sendo importantes. Eu realmente acho que tudo no mundo tem múltiplas possibilidades e eu realmente não acredito em certo e errado de várias formas. Eu acho que tudo tem caminhos. Podem ter caminhos que vão te levar mais longe, podem ter caminhos que vão gerar melhores resultados, e esse é o esforço que a gente faz com isso que está escrito na tela. Revisão de curso, revisão e correção de curso constante para garantir o sucesso do planejamento. Porque sim, o planejamento é quando a gente olha lá atrás e a gente decide onde a gente quer chegar. E todos os dias, a gente olha para tudo que está acontecendo. A gente olha para os resultados, a gente olha para a qualidade e a gente corrige todos os dias. Esse é o compromisso para você realmente conseguir garantir o sucesso no planejamento. E isso significa que, se acontece um problema, tudo bem, a gente vai resolver. É esse o pensamento, é esse o sentimento, e essa é a cultura com a qual a gente trabalha.
E só para a gente não ter um problema de semântica, né? Quando a gente fala em revisão e correção, não é porque as coisas estão erradas, entendeu? Quando a gente fala em correção, é basicamente assim, tipo, quando um navio, né? Quando ele vai vai um pouquinho para o lado, a pessoa vai lá e só vai corrigir a rota Exato. ali. Nem saiu da rota, entendeu? Ele estava pensando em sair, se trouxe para o lugar. Então, isso é o processo. Ele é um processo muito mais de ajustes constantes, que nós chamamos de correção, porque é correção do curso, é correção do processo efetivamente, Uhum. é correção de pequenas coisas para que a gente nunca tenha uma grande coisa. Né? E se tiver uma grande coisa, vamos encarar também e vamos resolver. Exato. Não, e é até importante essa observação, porque muitas vezes essa correção de curso, por exemplo, você falou do movimento da maré, dentro da metáfora do barco. No avião, por exemplo, o próprio vento pode mover o curso do avião e você vai fazer uma correção de curso para você chegar no teu destino. Dentro da comunicação, a gente também é suscetível a ter alterações do mundo externo, por exemplo. Então, por exemplo, você está fazendo uma campanha e você está utilizando um digital influencer, por exemplo. E esse digital influencer, de repente, está envolvido, como, por exemplo, agora que tem essa polêmica toda sobre cassinos online, sites de aposta, essas coisas assim. Pô, você estava com um influencer que tinha uma percepção super positiva no público, tava super legal, de repente o cara tá aparecendo nesse tipo de discussão. Pô, será que é legal continuar com esse cara? Será que a gente tem que procurar outra pessoa? Será que ele representa a marca da maneira ideal nesse momento? Então, assim, esse tipo de coisa é um fator externo. É a sociedade tentando entender, por exemplo, o que pode ser feito ou não dentro de um nicho de mercado que está sendo colocado em evidência para ser discutido agora, que talvez passe por uma nova legislação, talvez seja proibido, a gente não sabe, por exemplo. Mas isso é um fator de mercado. E às vezes você estava trabalhando com essa influência que tem uma penetração legal no teu público, sabe, tem um alcance bacana, faz bons projetos, e de repente você viu esse cara envolvido numa polêmica e você falou, opa, peraí, será que isso é interessante para marcas, para minha campanha? Isso é uma correção de curso. São coisas que você automaticamente você está recebendo esse input do mundo exterior e você está reavaliando se a tua campanha está no curso certo ou não, de acordo com as pessoas, de acordo com as ações que estão sendo colocadas na prática. Não, e você falou uma coisa que é bem importante, né? Indo além do que você está falando, às vezes não é só um problema na comunicação. Às vezes é um problema regulatório do mercado. Entendeu? Sim. E que a gente pode ajudar com a comunicação. Então, por exemplo, já passei por situações em que a empresa trabalhava com ensino à distância e o MEC falou: eu vou tirar a licença de vocês. Entendeu? Só que há meses antes a gente já tinha sentido que isso podia acontecer, a gente teve uma conversa e tal, e a gente falou: ok. A gente já estava com outros, já tinha plano B, o C, o D, e a gente teve um impacto, claro que teve, né, mas o impacto foi muito menor. Então, quando a gente começa a entender que o problema, na verdade, ter o problema, na verdade, nos traz muito mais solução do que problema, é quando a gente começa a ver que esse modelo de trabalho, de revisão e correção, e tá antenado no que está acontecendo, e às vezes é o próprio cliente que vai trazer para a gente, dizendo, olha, tem um negócio aqui que vai acontecer que eu tô com medo. É fazer um processo de gestão de risco do planejamento que a gente está fazendo. Então, dentro do planejamento que a gente está fazendo, a gente tem que estar pensando que a qualquer momento tudo pode mudar. E aí a gente entra na ideia do caos, a gente entra na ideia de que tudo é mutável e a gente entra num contexto que, nossa, parece altamente estressante. Mas se você tem um pouco de velocidade, se você encara isso de uma forma diferente, não. Estoicismo faz parte do nosso dia, lidar com esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso resume bastante essa filosofia da Maze Hat. Eu acho que mais importante do que isso é exatamente a forma como a gente aplica essas coisas com naturalidade no dia a dia. Eu acho que isso também faz toda a diferença para isso que a gente está construindo com a agência. Exatamente. Eu acho que faz a diferença. E faz a diferença até para quem trabalha com a gente, porque as pessoas começam a ver o mundo de uma forma um pouquinho diferente, né? Elas começam a entender que, ok, vamos encarar problemas e tá tudo bem. Com certeza. Thaís, então vamos nos encaminhar então para o encerramento do programa, até porque hoje a gente está enfrentando aí uns probleminhas de conexão. Então, vou aproveitar. Vou dizer que tem um QR Code na tela.
Quem está vendo esse programa, se ficou curioso, quer conhecer um pouco mais sobre a Mazeheads, pode acessar o QR Code e acessar o mazehead.com, que é o nosso site. Tem aqui embaixo na tela também, mazehead.com. Qualquer coisa, entra lá. Você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre a nossa filosofia e muito do que a gente está fazendo. E esse programa aqui, eu vou até jogar na tela aqui, para nossa audiência. O Mazecast nasceu para discutir e repensar a comunicação. O que vocês querem discutir aqui, olha só. Como esse é o primeiro programa, a gente está aqui apresentando a Mazehead, eu acho importante a gente dizer que o Mazecast, ele existe exatamente para que a gente coloque abertamente para as pessoas essa discussão sobre comunicação. A forma como a gente pensa, a forma como a gente trabalha, como que as pessoas pensam, como que as pessoas veem a comunicação. E principalmente, a gente vai trazer outros profissionais de comunicação, de outras agências, de outras praças do Brasil, para a gente discutir comunicação. Então a gente vai trazer muita experiência para cá, a gente vai trazer muito conhecimento para cá. No próximo programa a gente já vai falar sobre digital influencers com a Vitória Ribeiro, que tem uma agência lá na Bahia. Então, assim, é uma experiência muito interessante que ela vai discutir com a gente sobre isso. E para você que está assistindo o programa hoje, está conhecendo a gente, está vendo a nossa cara pela primeira vez e ouvindo a gente falar sobre comunicação pela primeira vez, deixa nos comentários o que você quer saber. Quais são as suas dúvidas, os seus ramos de interesse na comunicação, e a gente vai pautar o programa muito baseado também no que vocês pensam. Além da nossa experiência, além das coisas que a gente tem para dizer, aquilo que é a curiosidade de vocês também vai servir de critério para a gente fazer as novas pautas do Mazecast. É isso, então. Thaís, quer se despedir? Está um pouco travada para mim, mas numa dessa você consegue. Gente, Eu acho que eles vão entender. Mas tudo bem. Na próxima tá melhor. Acontece, exato. Eu acho que todo mundo vai conseguir ouvir que você tentou se despedir e tá tudo certo. Então, fiquem ligados, semana que vem a gente tem mais Mazecast nas redes sociais da Mazehead, que é Mazehead MKT, em todas as redes sociais do presente, passado e futuro, vocês encontram a gente. A gente vai estar sempre postando as próximas pautas, os próximos programas. Segue a gente lá, assiste os programas, a gente vai fazer premiere, então eu já vou até deixar a data aqui, terça-feira, 8 horas da noite, a gente vai ter premiere do episódio 2. Então a gente vai estar online, o episódio ele é gravado, ele vai para o ar gravado, mas a gente vai estar online nos comentários, então se vocês tiverem dúvidas, a gente vai estar lá para discutir, para conversar, para tirar a dúvida de vocês, para poder bater esse papo sobre comunicação com todo mundo. É isso. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que está assistindo. Aguardo os comentários de vocês para que a gente possa fazer pautas cada vez melhores para a nossa audiência, olha só. Thaís, você está travada, mas eu tenho certeza que você deu tchau. Abraço, pessoal.